Bom dia, Jaci! Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Bom dia a você que está nos ouvindo, nos assistindo pela live Cláudia Queiroz Jornalista, 95 FM Curitiba, no Instagram, Cláudia Queiroz Jornalista. Muito bom ter vocês passeando de carro com a gente nessa manhã gelada, né? Tá boa pra gente conversar tomando um chá, que tal? Hoje o nosso tema vai abordar algumas mudanças que quem trabalha na educação está prevendo nessa situação de pós-Covid. Ou seja, a gente tem hoje um panorama de uma nova escola para esse período que está encerrando ou que está no final de processo e tudo mais, como uma mudança de era, como uma nova fase. Uma escola muito mais voltada para a aplicação das teorias daquilo que ensinados para os alunos e para desenvolvimento de potencialidades individuais. Então, hoje o tema vai trazer muita reflexão entre aquilo que a gente aprende na escola e aplica na prática, sobre as habilidades que a gente tem, sobre a inclusão de fato. Ontem, inclusive, a gente falou sobre autismo, sobre inclusão, sobre eles participarem de uma educação regular, das crianças conviverem com pessoas diferentes, porque é isso que o mercado de trabalho exige, é isso que a vida nos exige. Não adianta a gente aprender determinadas coisas na escola e chega na hora de trabalhar ou de viver, as coisas não são bem assim. Como assim? Né, Jaci? Aliás, já passa da hora, né, de a gente fazer um upgrade nesse padrão de comportamento. A gente já vem escutando há um bom tempo a tal da indústria 4.0. E nós no programa Superconsciência, já também há muito tempo, a gente tenta mostrar para as escolas, para as próprias indústrias, que não adianta ter uma indústria 4.0 se não tivermos uma família 4.0, se não tivermos um indivíduo com um arrobo no coração suficiente para compreender esse processo como caminha. Não adianta nada a gente esperar dos nossos filhos sem a gente ser, não adianta nada estudar na escola sem aplicar, não adianta nada a gente querer ter ISO e ter várias outras categorias na empresa, como já se estava falando da indústria 4.0, se a gente não fizer de todo esse processo um ganho pessoal, que é intransferível. A gente é que agrega a empresa, é a gente que agrega para a escola, é a família que pode fazer uma parceria de verdade com a escola na educação dos filhos. Ano passado, quando a filhinha entrou na escola, teve uma atividade para os pais que dizia assim, que a gente tinha que mandar um objeto que representasse a escola e a família. E eu peguei um papel alumínio na cozinha e fiz uma aliança e mandei para a professora uma caixinha de joias com aquela aliança de compromisso. Achei aquilo poético, achei aquilo super sensacional, aquilo genial. No entanto, o que a escola estava querendo era que mandasse um lápis, um caderno e tudo mais. Então aquilo ali mudou completamente a visão de mundo deles com relação à família. Mas para a gente era um pedido de casamento dentro da visão de construir na filhinha uma mentalidade que tivesse construindo nela, representando para ela uma educação casada, que são os dois ambientes mais importantes para a vida da criança. A escola é uma parceria entre a família e o professor, a didática utilizada, etc. Mas eu falo o seguinte, que a escola é uma parceria entre família, professor e um destino. Quando a gente coloca no coração de uma criança um destino e mostramos o caminho, a escola, para mim, nada mais passa a ser do que mais um cômodo da nossa própria casa. Isto é, a minha filha não sai para ir para uma escola, ela sai para ir para outro cômodo, onde tem pessoas de confiança que vão colocar no coração dela também pensamentos para o futuro, para ela poder enxergar um destino. Enquanto nós tratamos nossos filhos como equação de primeiro grau, eles não vão aprender de segundo grau. Enquanto nós não olharmos para um ser humano e ficarmos olhando apenas para um método, apenas para um professor, foi o que aconteceu com o exemplo que você deu. Quer dizer, a escola esperava que nós mostrássemos um lápis, um caderno, coisas relacionadas com a escola. E olha que lindo, você mostrou uma aliança. Aliança de um filho, aliança de uma criança com a escola. Um compromisso com a própria criança. Porque nós temos que entender que dentro do nosso programa, que a gente sempre fala, você é a pessoa mais importante do universo. Isso é um conceito que a gente coloca dentro do coração das pessoas para você entender que há um caminho. E segundo lugar, eu preciso mostrar para as pessoas, na superconsciência, que você foi feito para dar certo. E quando eu falo que você foi feito para dar certo, a escola é um colaborador nesse processo. E aí nós vamos seguir um caminho espetacular. Você assistiu aquele filme da história do menino que descobriu o vento? Ah,
A história do menino que descobriu o vento é um menino numa situação de seca absurda, africana, é uma história verdadeira. Uma região bem pobre. É uma região muito pobre, e que o menino foi proibido de ir para a escola porque não podia pagar mais a escola. Porém, o menino estava vendo a família sofrer, a população sofrer, a aldeia sofrer, todos com fome porque acabou a água. Havia uma seca, não conseguiam plantar, e o pai chorando, todos angustiados com aquilo. E o menino encontrou num livro de ciências uma bomba, como fazer uma bomba para poder tirar água. E ele precisava de uma pecinha que estava na bicicleta do pai, ele pediu, o pai não quis dar. O namorado da irmã, Isto é, o que acontece? Eu não recordo exatamente da história. O fato é que ele lutou, e lutou muito, e esse rapaz conseguiu convencer, inclusive, os amigos que estavam lá sem ter o que fazer, e os amigos que podiam estar aprontando, fazendo, todos embarcaram no sonho de conseguir montar uma bomba de água através de um moinho de vento. Aquela água irrigaria a plantação de milho, que era o que fazia com que eles sobrevivessem em termos de agricultura e tudo mais. Então, e ele conseguiu montar através de uma parte do rádio que ele utilizou, uma parte do aro da bicicleta do pai, que se viu depois forçado a entregar para ele, e ele conseguiu e conquistou. Ele transformou em energia que pudesse ligar aquele a rádio que funcionava eólica, né? A pilha, e ele não tinha mais pilha. Isso, exatamente. Enfim, o que eu quero contar aqui, por que eu estou contando essa história? Coloca um objetivo no coração do teu filho e nunca você vai precisar pedir para ele estudar. Coloca um futuro, um destino, por isso que eu falo que a escola é uma parceria entre família, professor e um destino. Então essa motivação que ele precisa, que ele tem no coração, vai levar para o resto da vida. Sabe, eu tenho percebido que a escola e a educação, de uma forma geral, ela vem num processo evolutivo de... Tempos atrás, a escola, ela era o período em que os pais, de repente, não precisavam estar com os filhos, então eles estão lá na escola. Filhos que eram criados no mundo, criados entre irmãos, mas não eram planejados ou não havia uma preocupação tão grande com relação à educação com os pais antigamente, até pouco tempo atrás, em educar um filho dentro de valores, de critérios, de juntar aquilo que a gente ensina em casa, vendo se a escola está de acordo com aquilo e se ela segue essa mesma linha, para que a criança não tenha uma divisão na cabecinha dela, pensando assim, em casa eu posso isso, mas na escola eu não posso, ou vice-versa. Então, essa preocupação dos pais, educadores e da escola, que está abraçando mais as famílias, ela está trazendo mudanças num conceito que chama nova escola. E está muito mais preocupada, essa escola nova, naquilo que a criança sente, naquilo que ela vivencia, nas potencialidades dela, nas descobertas, no processo evolutivo individual, na agregação, não na competição, na colaboração. Nós somos de uma época, eu sou de uma época que eu era colocado na escola porque um dia, lá na frente, no futuro, eu ia ser alguma coisa. Eu recordo uma vez de estar voltando a pé da escola e pensando assim, para que serve matemática? Eu não conseguia entender por que eu tinha que estudar tanta coisa, decorar todos os rios que tinham de um lado do Amazonas, do outro lado do Amazonas. Eu não conseguia entender. Então, o que acontece com o estudante? Quando você não consegue entender, é porque você não tem um objetivo lá na frente. Hoje até eu sei que a matemática, mesmo que eu não vá para esses caminhos, é um monstro de um exercício para o raciocínio. Independente de seguir linhas exatas, se eu vou ser um engenheiro ou não. Mas o que estava faltando na época era mostrar para o jovem um destino. Mostrar o porquê que eu estava fazendo. Nenhum ser humano vai agir de qualquer maneira se não encontrar um objetivo naquilo que ele está fazendo. Então, mostrar, eu estou muito curioso para ver o que o nosso convidado vai falar, que eu, como eu falo, minha esposa fala à noite, olha, eu vou falar sobre educação amanhã. Então tá, e eu não sei exatamente o que vai ser comentado. Mas é até legal ele não saber exatamente, porque traz esse improviso dele dentro de toda essa cabecinha cheia de conteúdo que ele tem. Então aí vocês têm uma coisa muito mais genuína, muito mais espontânea de alguém que estuda muito. Tudo bem, e o que a gente quer então do jovem? O que a natureza, o que o universo esperou daquele jovem africano que via a família passando fome? Atitude.
Só que nós exigimos a atitude dos nossos jovens e não mostramos o porquê. Por isso que eu comecei contando essa história. Aquele jovem tinha um porquê. E sentir-se útil é o que mais move o coração de um jovem. Quer seja um homem, uma mulher, um jovem quer sentir-se útil, quer sentir-se pertencente, valorizado. Então, quando uma escola descobrir como fazer o jovem sentir útil, pertencente e valorizado, claro, eu para me formar médico, não podia ser médico lá atrás, mas coloca o sonho e você vai correr atrás do sonho. Você vai ver o que Deus faz com o cérebro desses jovens. É impressionante. E nunca negligencie ou subestime a inteligência de um jovem. Ele foi feito para dar certo, porque todos nós fomos feitos para dar certo. Inclusive, esse jovem que está tendo destaque, que tem autismo e faz os cálculos de um jeito super habilidoso, quer dizer, não tem nada que impeça ele no futuro de continuar tendo prazer com esses cálculos numa profissão. O que a gente não pode é tirar a matemática de quem tem essa super habilidade, que é um super foco, como ontem a nossa entrevistada nos falou. Então, todos nós temos algum talento. Todos nós, muitas vezes, temos alguns insights que vêm, assim, com pensamentos, vêm com inspirações. E a gente, a partir do momento que a gente tem um insight, que a gente teve uma ideia de fazer diferente alguma coisa que todo mundo faz, é isso que move o mundo. Nós temos muitas coisas em comum também. Imagine agora você olhar lá de trás, você está sentado na última carteira de uma sala, e está olhando a sala, todos os seus amigos sentados à frente e um professor lá na frente. Primeira coisa que eu quero falar, que a única diferença que tem entre os alunos e o professor é que o professor chegou antes na Terra. O professor já foi jovem, já foi criança, ele já foi estudante, e hoje ele está lá na frente. Ele construiu um caminho, construiu uma história. Agora, cada aluno que está ali sentado, se você olhar a cabecinha por trás, tem uma parte da base do cérebro que está mantendo o tônus, por isso que mantém eles sentados, está mantendo a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a sudorese, está mantendo todos os processos fisiológicos. Então, esses cérebros estão funcionando basicamente iguais. Acima tem um sistema emocional construído nesse cérebro, porque essa emoção é para reagir e para potencializar resultados. Agora, um pouco mais acima, tem uma consciência primária que faz com que nós geramos uma série de pensamentos. E aqui começam as diferenças. Como cada um tem uma história, cada um é gerado e movido por um padrão de pensamento. E os pensamentos geram as emoções. Quando nós chegamos à superconsciência, que é o lobo frontal lá na frente, que nos mostra o destino, o nosso papel enquanto pais e professores é mostrar esse cérebro novo, é mostrar esse cockpit onde ele deve sentar enquanto piloto, comandante do seu próprio corpo lá na frente, para enxergar o porquê que ele está estudando matemática, o porquê que ele está estudando língua portuguesa, literatura, história, e aí as diferenças respeitadas em cada um que esteja sentado ali vai aflorar. Então se perceba que não é só em casa que a gente está mudando a maneira de pensar e de educar. A própria escola, ela está mudando a maneira dela de pensar, de trazer o conteúdo dentro da nossa casa, dentro da casa de todo mundo, estimulando professores a aprenderem a fazer vídeos, a editarem esse material, a não perderem essa ligação com os alunos, a criar a identificação de uma nova era, de uma nova maneira de se comunicar e de se fazer presente. O aluno está tendo que ter um pouco mais de objetividade, um pouco mais de disciplina, de planejamento, de organização. Imaginem só uma casa com 5 pessoas, o pai, a mãe e de repente 3 crianças, e cada um numa fase diferente de ensino. Imagina que eles têm que fazer uma gestão no computador de um horário, de uma planilha com atividades. E esse Covid, essa quarentena que está todo mundo convivendo, está fazendo com que a gente aprenda a respeitar o tempo do outro, respeitar a gestão da impressora, o tempo de atividades, os horários. Então está todo mundo precisando ficar um pouco mais regrado, que é trazer para o nosso dia algumas disciplinas, alguns novos hábitos de comportamento, de pensamento, de produtividade. Regras e limites são fundamentais. O jovem, aliás, todos nós adoramos limites. Chega o horário aqui que eu tenho que começar a falar aqui na rádio, que eu fui convidado, a gente chega antes, preparo aqui o ambiente e a gente faz como deve ser. Chega a hora de intervalo, eu paro de falar, volto a falar, depois chega a hora final e vou embora. E eu vou fazer as coisas, eu tenho o meu consultório, eu tenho a minha vida. O ser humano precisa de regras e de normas e o jovem adora regras.
Parece que não, porque ele também adora afrontar as regras, isso é saudável. É a maneira que ele encontrou de quebrar isso. É a maneira de reagir, inclusive, um sistema que ele não está entendendo. Ontem nós falamos sobre crianças autistas e eu fiz uma comparação com crianças que não são autistas, porque as crianças não autistas também se jogam no chão, também fazem birra, e nós precisamos ter um olhar para aquela criança. Então, quando um jovem ouve uma música e gosta de uma música, eu preciso compreender, se eu quero ter um contato com ele, eu preciso compreender essa música qual é. E eu preciso aprender a dançar essa música e cantar essa música. Enquanto eu coloco meu filho numa escola que só toca rock pesado, e ele gosta de música clássica, ou o inverso, não vai dar certo. E aí provavelmente não vai ter sucesso. E eu digo, não é nem sucesso só profissional de ter destaque na carreira. É um sucesso de ter a satisfação de fazer aquilo que gosta, do jeito que quer, numa construção de vida. Que é o que a gente está esperando, despertar a potencialidade, as habilidades, desenvolver num processo de família integrada com a escola, as habilidades dos nossos filhos, para que eles tenham a liberdade de escolher na vida deles aquilo que traz prazer e que faz com que eles sobrevivam a partir disso. Então, quando eu vou contar para vocês, por exemplo, eu detestava geografia. Eu detestava decorar rio. Ele falou de decorar, mas eu detestava decorar qualquer coisa. Eu tive que aprender a deduzir determinadas situações, a correlacionar e tudo mais. Tanto que aqui, quando a gente faz o programa, apesar de eu trazer um roteiro, eu não sigo nada disso. Isso que ele fala, assim, que eu pego ele de surpresa, exatamente por isso. Mas eu comecei a gostar de geografia viajando. Eu comecei a gostar de determinadas outras situações vivendo. Então, quando você vivencia, por exemplo, vou falar alguma outra coisa assim, se eu tomo magnésio e isso me ajuda no bem-estar do meu corpo, aí eu estou entendendo assim, magnésio estava lá na tabela periódica, ele funciona assim, quimicamente, blá, blá, blá. Eu começo a me interessar pelo magnésio. Tá? Isso é só um exemplo, assim. Quando a gente percebe na prática para que serve cada situação, aquilo fica um pouco mais palpável, mais real, e a gente normalmente tem mais afinidade com o que a gente descobre mesmo. Mas eu acho que o mais importante de toda essa fala, e que eu digo que para mim agora hoje está sendo fundamental, é que eu estou curioso para saber do nosso convidado o que ele vai falar. Por quê? Porque eu acho que nós estamos passando numa fase que, claro que as escolas sempre se preocuparam com a educação, porém, um olhar mais forte em cima das necessidades reais de cada um, das diferenças de cada jovem, e nós deixamos de ser, então, aqueles como eu me senti jogado numa escola para estudar, porque era para estudar, mandaram estudar, eu tinha que estudar. Então, hoje a visão está sendo diferente, isso é superconsciência da escola. Então, veja, se Darwin, séculos atrás, falava que sobrevive o mais forte, hoje a gente não precisa ir para a caça, não precisa ser o mais forte, musculoso, forte, nesse sentido físico. O mais forte é que tem habilidade mental, que tem habilidade emocional, que tem uma série de outras inteligências. E a nova escola está querendo promover essas inteligências variadas para todos nós, começando através dos nossos filhos. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar com um super diretor de grupo dos maiores instituições de ensino do Brasil, que vai contar para a gente como que vai ser a educação e a inovação nos próximos tempos. E a superconsciência quer ajudar forte nisso, quer entrar forte. A gente quer, de fato, participar do coração de todos esses jovens. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, que hoje está tratando educação e inovação. Como a gente fala também sobre algumas coisas relacionadas à notícia, vocês estão sabendo que a PUC vai começar na próxima segunda-feira com alguns cursos, estão voltando já para a atividade, mas com algumas mudanças já, de distanciamento, de cuidados e tudo mais, mas já estão voltando. Alguns cursos dentro de várias áreas, né? Eu vi muito por cima, hoje como uma notícia, acho que vale a pena você buscar. Então, hoje a gente vai conversar com o Evaristo Bicalho, que é diretor de um grupo de uma das maiores redes de educação e de ensino do Brasil. Ele é uma autoridade no assunto para falar sobre essa nova escola e o que a gente pode esperar da educação para os próximos tempos. Bom dia, Evaristo. Ele está na nossa linha. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Natir. Bom dia, Evaristo. Tudo bem? Graças a Deus. E vocês? Também, graças a Deus. Evaristo, a gente estava falando sobre a nova escola, ela está muito mais voltada à percepção e ao desenvolvimento individual do aluno, que vai tratar de potencialidades individualizadas, uma construção personalizada, num trabalho de escola com família de um jeito mais integrado, para uma aplicação de teoria na prática.
Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse novo modelo de educação que está sendo desenhado nessa... Primeiro, bom dia a todos. Baita prazer estar aqui com vocês, tá? Pra gente também. Quando a gente fala dessa nova escola, isso é um processo que a gente já vem consumindo, vamos dizer, há algum tempo. Temos uma expressão que chama-se escola sem parede. O que seria isso? Uma educação personalizada, onde cada aluno teria o seu ritmo, seu tempo, mais ou menos como se fosse um grande videogame, né? A linguagem das crianças, onde elas fossem passando de fase. E assim, cada um tem o seu ritmo. Tem pessoas que, com jogos novos, ela demora um dia, um mês ou um ano. E aí, respeitando assim, a personalidade e a individualidade de cada criança. Tem bastante coisa para construir no meio desse caminho. Quer dizer, quando a gente pensava que isso era o futuro, ia trazer isso, de repente a gente chegou no futuro, dá um friozinho na barriga, e eu tenho muita curiosidade de ver como que cada um vai se adaptar a uma nova realidade, a transformação, como que vai acontecer na casa de cada um. Eu adoro isso, acho muito legal. E você, como diretor dessa escola, dessa grande rede, como que você está vendo em termos de aplicação isso de prazo? Você acha que isso é algo que vai acontecer ainda esse ano, ou vai ser algo que vai ser ainda desenhado para ser implantado aos poucos, ou a gente já começou e não percebeu? Acredito que o Covid deu uma acelerada. Eu escutei esses dias que o Covid foi mais ou menos o meteoro para os dinossauros. O meteoro caiu na Terra e destruiu os dinossauros. O Covid vai ser a mesma coisa agora. Quem ainda é dinossauro vai se extinguir. Então vão ficar aqueles que têm possibilidades de mudança. E aí a gente volta para Darwin, né? Que foi muito astuto em tudo que ele estudou e escreveu. Então é importante que esse povo a gente vai se transformando na medida do possível, né? Esse futuro tá breve, lógico, tá acelerado, mas tem muitas percepções e o tempo ela vai caindo. Até mesmo a posição dos pais, como que os pais vão olhar isso, porque a nossa educação, nós que somos pais agora, é muito diferente, muito disruptiva do que está agora e o que vem pela frente. Então essas situações que a gente vai ter que balizar. Você está confirmando que eu adoro falar que problemas são oportunidades, motivos para a gente crescer e para a gente mostrar do que material que a gente foi feito. Uma das preocupações que nós temos enquanto programa que a gente desenvolve é o fator emocional das famílias, no sentido que um estudante, para ele estudar, para ele se dar bem, para ele estar bem, a família tem que estar bem. Então, muitos estudantes vão à escola com pais separados, brigando, com dificuldades emocionais e não conseguem se desenvolver, então tem que ter uma atenção a esses aspectos também. Claro que hoje já existem mais psicólogas nas escolas, procurando buscar isso, mas isso também é um fator individual muito significativo que deve ser olhado, não acha? Totalmente. Isso não tem convide ou não convide, isso é vida. Com certeza esses aspectos eles influenciam sim as nossas crianças. Nós temos um grupo muito legal de... As pedagogas são especializadas para isso, temos várias mestres e doutoras dentro dos nossos colégios. E hoje também nós temos uma área que nós chamamos de Total Care. Essa área de Total Care, ela cuida de vários aspectos de saúde das nossas crianças. Um dos pilares é a parte psicológica, sim. Então, a Total Care, ela cuida tanto da área psicológica, da parte estruturas de segurança no colégio, da parte de saúde mesmo, de enfermagem, parte de inclusão, de violência infantil também. Na rede onde eu trabalho, nós temos colégios pagos e não pagos, né? Então a preocupação com violência é muito grande. Com certeza. Então, assim, duas coisas que eu queria ver com você. Uma que a velha escola, ela está se aposentando. Isso é como se fosse um fato. A maneira tradicional de educação, como a gente vinha trazendo, ela está fadada ao fracasso, como você fez essa analogia dos dinossauros. E a outra, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, é que a escola está sendo agora treinada para ter um novo olhar para o aluno, um novo olhar com mais empatia. Isso que já se falou, de crianças que às vezes sofrem em casa ou passam por qualquer tipo de dificuldade, mas que elas não vão ser diferenciadas em função disso, elas vão ser acolhidas. E todos os problemas ou as situações que elas vivem vão ser superados dentro de uma construção individualizada dela, da própria história. Porque isso prepara ela para a vida, não é uma educação mais preparada para o mercado de trabalho. Isso. A gente fala quando a gente fala da velha escola, a gente precisa ter muito respeito por tudo que ela nos ensinou, Sim. né? Um respeito muito grande por todo esse movimento que ela veio desde a pós-revolução industrial. E agora a gente precisa fazer algo diferente. O tempo necessita disso.
E a gente viu, nós olhamos isso muito claramente agora na questão do Covid, onde professores que tinham a vida inteira trabalhavam de um jeito e da noite para o dia viraram blogueiros e youtubers. Exatamente. Então está indo muito bem. Como que nós podemos auxiliar esses professores? Então tem uma área dentro do nosso grupo também, onde ela olha apenas treinamento para o grupo docente. E aí nós desenvolvemos várias situações. Dentro delas, até configuração de câmera de celular para fazer uma melhor aula, edição de vídeos, e também a parte de soft skills, onde nós trabalhamos essa parte que você acabou de falar, Cláudia, não focada só no mercado de trabalho, mas sim uma vida melhor, uma vida mais sadia, mais respeitosa, com os valores bem postados. Do que foi um pouco da sua pergunta, da segunda questão, na questão da inclusão. A importância da inclusão dentro das nossas escolas. Por muito tempo teve exclusão, né? Então teve escolas especiais para crianças especiais. E hoje em dia é a vida. Na vida vão ter vários aspectos e essas crianças precisam estar juntas. Tanto que a gente não tem essa denominação de criança especial, não especial. São todas crianças e precisam estar vivendo em comunidade. Os valores têm que perpassar por todos eles. Isso é muito bonito, isso é muito rico para uma sociedade. Isso é muito bom. Eu tenho muito orgulho, assim, da minha filha estar sendo educada para uma diversidade, para um mundo com várias opções, possibilidades para escolhas, para a liberdade de escolha, para a quantidade de informações, para as mudanças, para as transformações, porque aí o mundo vira dela. Claro que eu como mãe dela, mas isso é como todo mundo pensa com relação aos seus filhos. Eles têm todo o potencial para isso. E a gente, como pais, como educadores, a gente tem que proporcionar para eles o melhor que a gente puder nesse sentido. Integrando criança e escola, não precisa ser numa escola de elite, nem não é discriminar nenhum tipo de escola, mas a gente se interessar pelo que o nosso filho está estudando, está aprendendo, reforça a educação e traz para a prática. Eu gostei muito do que você disse do respeito à escola, sempre, né? A gente não pode reclamar dos degraus que vieram antes para que a gente possa subir. Porém, nós estamos num padrão de formação focando demais em mestrado, doutorado, pós-doutorado, e não adianta ter pós-doutorado 3 aqui na Alemanha, não sei aonde, e ter um coração arrebentado. Então essa visão global, uma visão mais sistêmica de todo o sistema escolar e sistema familiar, é por isso que no começo eu falei que para mim a família e a escola como um cômodo da própria casa. Essa parceria com a família é fundamental. Então parabéns, muito bacana. Nós temos um projeto que iniciou o ano passado já, que chama-se Interioridade. E ele trabalha as crianças do ensino médio e do Fundamental 2 para esse tipo de situação. Trabalhar os valores, trabalhar a espiritualidade. Eu não estou falando em religião, tá? Claro. Estou falando em interioridade e espiritualidade. Crescer como ser humano, como indivíduo. E está sendo sensacional esse projeto. Os nossos alunos estão amando. E para você ter ideia, tem demanda para fazer visitas de pais. Então, nós temos o núcleo de atividades complementares, alguns pais participam em atividades esportivas, e surgiu até a oportunidade de fazer esse projeto já para os pais. Teve essa demanda da comunidade. Enquanto as pessoas estão necessitadas de dividir esse aspecto. Que legal, Evaristo. Então, assim, se a gente pensar em termos de escola, dessa integração e tudo mais, as decorebas tendem a cair em desuso. Porque, assim, eu sempre entendi que a gente tem que ter uma habilidade de encontrar a informação que a gente precisa na hora que a gente precisa. A gente não tem uma necessidade de fazer a nossa cabeça virar uma máquina e nem de virar uma pessoa colecionadora de teorias. A gente tem que viver na prática aquilo que a gente diz, aquilo que a gente sente, para ter um pouco de equilíbrio em tudo isso. Hoje aqui, né, Cláudio, aqui em casa a gente fala assim, quanto que é 2 mais 2? Aí eu chego assim, hello Google, quanto que é 2 mais 2? Ele vai lá e me responde. Então por que eu vou pôr isso na cabeça, com um neurônio bom, para uma pergunta dessa? Vamos deixar as máquinas fazer os trabalhos das máquinas. Nós, seres humanos, somos tão inteligentes, tão capazes de crescer ainda mais como humanidade, que a gente tem que deixar esse espaço, entendeu? Ai, adorei isso. Saber dividir isso. Deixar as máquinas fazer trabalhos de máquina e nós vamos crescer como seres humanos. Quer dizer, a gente utiliza esses equipamentos para nos ajudar e não eles mandando na gente que a gente está virando um robô e eles é que estão pensando pela gente, né? Nós somos seres humanos. Gente evoluída. Não tem como pensar em que uma máquina vai sobrepor um ser humano. As máquinas vão ter mais capacidade para fazer analogias, para fazer análise, e um jeito da máquina pensar.
Mas se nós, seres humanos, não dermos introduzir as informações ali, não vai ter nada. Numa comparação, uma metáfora, é a mesma coisa eu entrar num carro e para dirigir o carro eu tenho que saber todos os detalhes técnicos, mecânicos e eletrônicos do carro. Não, eu tenho que saber dirigir e saber os valores do porquê que eu estou ali, qual o objetivo para onde eu estou seguindo. E cada vez menos, né? Porque agora já tem carro automático que dirige sozinho e logo isso vai estar pelas ruas aí. Eu já vi propaganda deles fazendo baliza em tudo. Não, carros autônomos, 100% autônomos. Pra ter uma ideia, tem uns 4 anos já que teve uma empresa de ônibus, ela já fez entregas autônomas. A primeira entrega dela foi em outubro, só que essa empresa já foi vendida em agosto, antes de entregar. E a empresa que comprou foi a Uber. Isso eu estou falando há 5 anos atrás. Então a questão de autonomia automobilística logo vão estar pelas ruas. Que bacana. Evaristo, eu comentei a história da família 4.0 e esse termo veio na cabeça quando eu assisti, 3, 4 anos atrás, uma palestra sobre a indústria 4.0 e o palestrante se referiu exatamente na mudança de educação voltada às habilidades técnicas que o jovem deveria evoluir para poder viver nessas fábricas, indústrias 4.0. Em nenhum momento foi falado sobre valores e sobre emoção. E foi naquele momento que me chamou a atenção, que eu falei, pera um pouquinho, antes da indústria 4.0, eu preciso ter uma família 4.0, um indivíduo 4.0. Isso é, aí sim eu vou poder fornecer o meu material humano para essas indústrias. Então tudo isso foi fazendo o nosso trabalho crescer e que chegou nesse programa aqui, Superconsciência, né? Nós estamos junto com as escolas, juntos com os seres humanos. Hoje em dia a gente já tem bastante cursos voltados nisso, né? Onde eu trabalho já tem até um exemplar bem legal disso, que por sinal estou consumindo agora que está ao gratuito, eu estou consumindo todos os dias. Porque é isso, é em cima dos soft skills. As empresas hoje, eu lembro, quando eu entrei no mercado de trabalho, se eu não tivesse feito na federal, eu não estava aqui nessa empresa. Hoje em dia o cara não quer nem saber se tem faculdade ou não tem. Sabe fazer isso, é importante nisso, quer se especializar, quer aprender mais, tem um lado de valores de pessoa importante, eu vou identificar isso e vou contratar. Exatamente. Bom, a gente já está chegando no final da nossa entrevista. Vamos conversar mais. Né? A gente vai inovar, hein? A gente traz o Evaristo para o próximo bloco ainda. Mas, Evaristo, me fala uma coisa assim, existem pessoas que às vezes ficam resistentes a essas mudanças. E a gente fala de ficarem para trás e tudo mais. Mas como que quem está ouvindo a gente, que está vendo isso tudo com uma forma inédita, pode, na tua visão, que é bem ampla sobre esse tema, confiar na nova escola? Que isso é uma tendência, e pelo que eu imagino, é uma tendência mundial, não é uma tendência regional ou em termos de Brasil. Isso é um movimento que está acontecendo. A nossa ligação caiu, mas eu vou aproveitar para chamar o próximo bloco. E se você tiver algum tipo de dúvida e quiser interagir com o Evaristo, você pode mandar para a gente aqui na live Cláudia Queiroz Jornalista, no Instagram da Rádio 95 FM Curitiba e no WhatsApp da rádio, que a gente entra em contato com ele e responde informações que chegam aqui pra gente, tá bom? Ele quer conversar mais já no E como a gente quer, acho que a gente liga para ele para continuar conversando, tá bom? Então, no próximo bloco, a gente continua a Superconsciência, a sua cápsula de pensamentos e inspirações, todos os dias aqui na 95 FM. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência. A gente conseguiu resgatar o Evaristo na linha, vamos continuar a conversar com ele. Um assunto que é muito importante, a educação, a evolução e a inovação do que a escola pretende oferecer na educação para os nossos filhos. E acho que, ao mesmo tempo que ela oferece uma educação para os filhos, os pais acabam recebendo uma educação também, porque eles acabam mudando a maneira de pensar, de agir, de sentir e de perceber que através dos filhos que alguma coisa mudou. Então a gente precisa se adaptar a essas mudanças e participar dessas transformações, porque o mundo sempre evolui para o melhor. A gente tem que ter essa fé na vida, essa esperança de que a evolução ela traz isso, mais consciência, mais oportunidade para a gente desempenhar o nosso melhor. Correto. Inclusive é interessante, nós com relação à nossa filha, nós nos preocupamos com isso. Vamos dar todo o afeto, carinho, limites, proteção e condições relacionais para a nossa filha. Condições emocionais no sentido de desenvolvimento pessoal e entregamos para a escola. O resto nós vamos acompanhando. O resto Deus resolve. Quer dizer, no sentido assim, o que a gente tem que ter? Uma filha segura. E a segurança e ela com sonhos no futuro fará com que ela tenha esse movimento. Agora, você comentou, Evaristo, com relação à escola sem paredes.
Eu entendo isso, mas tem que ter algum aspecto indoor, né? Não vão acabar os prédios, não vão... Não. Exatamente, tem que ter, mas é só para ficar claro para as pessoas, né? Continua esse aspecto diferenciado. Isso, a gente fala mais tem uma metodologia muito grande para a gente falar sobre isso. Sim. Então, com certeza, ir para a escola, é importante ter o acolhimento da escola para crianças, uma metodologia muito posta para isso. As crianças têm que elas sempre trocar ideias, têm que evoluir juntas, mas é esse pensamento positivo mesmo. Isso é fantástico. Ter uma escola onde cada um consiga desenvolver o seu... Vai avançar no seu tempo. Isso é fantástico. E nós também, eu com a minha idade hoje, nós fizemos parte de uma escola na qual havia muita competição. Não só na escola, mesmo no mundo, mesmo no trabalho, né? E nós precisamos, ao meu ver, ao nosso ver aqui do programa, passar por um processo muito mais de colaboração, de cooperação. Isto é, eu queria tirar 10, mas hoje o meu 10 não vale nada sem que o meu colega tire o 10 junto. E mais um detalhe, não precisa nem ser 10. Mas de que adianta, quer dizer, um ter um desenvolvimento maior e os outros não? Então, esse olhar para a comunidade, quer dizer, no final das contas, nunca foi preciso um 10, mas sempre era colocado na cabeça dos jovens que ele tem que ser o top, o melhor. E isso gera uma necessidade, um esforço muito grande da parte dele. E os que não conseguem, como é que ficam? Então, essa visão de colaboração dentro de uma escola eu vejo como muito importante também. Como é que se enxerga isso? Não, total. E assim, o que eu vejo assim, se a pessoa está lá se esforçando e o 10 é importante para ela e vai fazer ela feliz e entender que o caminho é importante, aproveitar o caminho, aproveitar essa caminhada para o aprendizado, então que ela tenha a vontade de tirar 10. A gana é importante, mas se a pessoa ela se sente à vontade de ser uma pessoa que dentro do normal, ela fica feliz e que ela consiga percorrer esse caminho e ser feliz, quando eu digo percorrer o caminho é eficiência e eficácia, né? Uhum. A eficiência é o processo e eficácia é o resultado. Então, se você está feliz na eficiência e na eficácia com o resultado, perfeito. O importante dessa vida é ser feliz. Se eu vou ter um filho médico, um filho capoeirista, eu estou feliz por eles estarem felizes, entendeu? Toda a vida. Agora, o que gera um pouco de curiosidade pra gente é assim, alguns assuntos que trazem pra gente um conhecimentos gerais, filosofia, história, própria geografia que eu não gostava de decorar, mas ela tem uma história para passar e para contar. Como que a nova escola pretende ensinar esse tipo de conteúdo? É muito mais a questão de projetos, né? Crianças vão lá e identificam que tem pedras diferentes. Tem uma pedra branquinha e uma pedra preta. Então, em cima desse projeto, a professora ela não é quem vai ensinar, ela vai ser uma mediadora. Crianças, por que vocês acham que as pedras têm cores diferentes? Aí, então, precisa estudar. Sabia que essa pedra ela é de uma região mais assim, perto de um rio assado? E aí estuda o rio, estuda a região. Nessa região teve uma história X. Aprende a história X. Sabia que se você tacar a pedra no rio, ela pinga 2 vezes. Então vamos calcular isso daí. Vamos ver qual que é a parte da física e da química quando uma encosta na outra. Ai, que legal, Evaristo. A gente pode voltar para a escola? Mas hoje em dia a gente já começa por esse aspecto. Nossa, muito legal. Estimula a curiosidade. É tudo em cima dessa busca do novo. É de curiosidade também, porque você está inspirando com que o aluno encontre respostas para a curiosidade dele. O tempo inteiro. O professor é mediador, gente. O professor não está ali para ensinar, tá? Ele está ali para dar os caminhos. Evaristo, a gente vai agradecer a entrevista. Tem muito mais assunto para a gente falar sobre esse tema, muitas outras oportunidades. A gente vai chamar você de novo, porque eu acho que não esgota a curiosidade da gente e dos nossos ouvintes a respeito da educação. Foi muito bom estar com você. Obrigado, Jacir e Cláudio. Obrigado, Jacir. E faz parte da evolução, né? Nós vamos conversar muito mais sobre tudo isso. Ótimo, ótimo. Sempre que tiver algum tipo de novidade, alguma coisa que está despertando uma outra diretriz dentro da educação, passa pra gente que a gente traz de novo para cá e debate esse assunto com a nossa superconsciência também. Então, dentro da visão minha, do Jacir, a tua, a gente pode agregar e trazer para quem está nos assistindo e nos ouvindo muito mais conteúdo, informação e
esclarecimento sobre diversas situações da vida. Perfeito. Contem comigo e eu conto com vocês. Ótimo. Obrigado, Elis. Muito obrigada, a gente vai continuar aqui. Eu quero aproveitar que a gente está no terceiro bloco, que é o espaço que eu normalmente faço com que o Jaci traga mais reflexões sobre isso. E essas mudanças, essas transformações, elas geram, às vezes, um medinho aqui, né? Por que o ser humano tem tanta resistência a mudanças? Por medo. Por medo. Basicamente, o nosso cérebro ele foi feito para nos proteger, para sobrevivência. Então, eu tenho medo de descer de uma árvore e enfrentar um bicho lá fora. Só que tem outro espaço dentro do meu cérebro que chama-se necessidade. E a necessidade, a fome, como que fez aquele menino ir atrás de um livro e encontrou uma solução para a aldeia dele, a necessidade fez ele vencer o medo. Vencer o medo de entrar escondido numa sala de aula e ser pego pelo diretor e expulso mais uma vez da escola. Vencer o medo de enfrentar o pai, uma autoridade para ele, e ele tinha tanta convicção e acreditava no projeto dele, que ele enfrentou o pai. Os amigos enfrentaram o pai botou os amigos para correr. Nós estamos praticamente contando o filme, mas o que eu estou tentando mostrar são os valores que existem dentro do coração da gente. Então, medo, eu tenho. Ou você acha que eu vim aqui para a rádio tranquilo, que eu sempre fiz rádio na minha vida, eu já contei aqui a minha timidez. Medo todos nós temos. Agora, quando você acredita num processo e você sabe, você desce da árvore e enfrenta a fera. E agora, quando você tem uma coisa chamada curiosidade, você também desce da árvore para olhar o horizonte. Exatamente. Agora, tem uma outra coisa que o Jaci estava falando nesse momento, que é sobre o impulso criativo, sobre a gente, de repente, ter uma vontade de fazer determinada coisa e que muitas vezes a gente tem alguém podando aquilo e você vai acostumando que, de repente, o teu pai, tua mãe ou que um irmão disse para não fazer e tudo mais, e aquilo te limita e você vira uma pessoa morna. Quer dizer, o que a gente está trazendo aqui é uma outra maneira de você enxergar a tua vida, para você olhar para você e falar assim, meu Deus, eu tenho muita energia, eu posso criar muita coisa. É não acreditar. Você que está me ouvindo, eu quero que você saiba de uma coisa. Esse cérebro que está dentro da tua cabeça tem um nível de capacidade absurdo. E você vai montando uma experiência de vida, um conhecimento muito grande. A minha esposa falou para mim ontem à noite, ela nem tinha feito um texto para ela, um roteiro, mas ela falou, vamos falar sobre educação. Eu fui dormir pensando, bom, educação, o que eu veio, eu sonhei até com algumas coisas, hoje de manhã até esse filme veio na minha cabeça para falar aqui com você. O que eu fiz? Eu soltei as rédeas para o meu cérebro ser criativo, eu soltei as rédeas para o meu cérebro tentar mostrar para você que estando dentro ou fora de uma sala, aquele professor que está lá na frente só chegou no mundo antes, ele também tem um cérebro para passar para você e que você tem que ter um objetivo. Se você tem um objetivo para correr atrás, para salvar a tua família da fome, você se enfia dentro de uma livraria, dentro de um computador, dentro de uma biblioteca e não sai mais de lá. Isto é, ponha no teu coração um objetivo e o nosso cérebro foi criado para isso. O universo fez isso com a gente. Não estou falando mais de você, nem dos teus pais e avós. Desde o início do primeiro átomo nessa Terra, existe um impulso que é um imperativo de amor, um imperativo de força muito grande para a vida. Só que nós temos problemas, temos obstáculos, que para mim nada mais são do que justamente para fazer a gente pensar melhor, modificar os caminhos e crescer cada vez mais, e muitos freiam. Muitos ficam daí presos no medo, que foi o que você me perguntou do medo. Então, a pessoa que fica presa no medo, não acredita em si mesma, ela morre. Por que esse projeto chamado Superconsciência fala tanto em acreditar, como aquele menino da aldeia acreditou? Compreender os amigos dele, o pai, compreender a dificuldade, compreender a seca, compreender como construir aquele equipamento, dar novos significados a si mesmo e depois fazer novas escolhas. A gente compreende, mas muitas vezes a gente não tem noção da extensão de tudo isso. A gente segue um impulso porque aquilo vai nos dar muito prazer, como aconteceu nesse caso desse filme. E assim como vários outros que são transformadores. Então, tudo aquilo que a gente tem como ideia, que a gente tem como planejado na nossa vida, o que a gente tem estimulado e tudo mais, se você trabalhar com foco, com objetivo, com meta e com curiosidade, que eu acho que é o grande temperinho de tudo isso, você vai conseguir chegar no final, num resultado que vai te trazer satisfação e prazer e que vai ajudar naquela região, naquela sociedade, naquele grupo, alguma coisa a mudar e a transformar. Mas tem um dado muito importante aqui. Você acredita na tua intuição, mas a tua intenção é acreditar em Deus, é acreditar no universo. Mas mais um detalhe mais importante ainda. No filme, deu certo.
E se não tivesse dado? Não tem problema, nós erramos na vida. O problema é não fazer, é não agir, é não ter atitude. Agora, quando eu tenho um erro e cometo um dano, eu peço desculpa, tento resolver de outra maneira, mas continuo sendo eu mesmo, acreditando na vida. Última pergunta, porque senão o nosso tempo... Ó, né? A gente tem um cérebro que está crescendo para frente. Assim, o Jacir vem mostrando que há milhares de anos o nosso cérebro está mudando o formato, a nossa cabeça vai mudando o formato, e que o cérebro, na antiguidade, ele não era tão desenvolvido aqui, que é na região do lobo frontal, que ele gosta de falar. Eu queria que você explicasse bem rapidinho, nesses últimos minutos, que essa transformação que está acontecendo, essas mudanças que vêm acontecendo no nosso potencial de pensar, estão acontecendo pela capacidade do cérebro, que assim, é uma musculação que a gente vem exigindo da nossa cabeça para fazer melhores escolhas. Nesses poucos minutos que eu tenho, eu vou tentar ser o mais rápido e didático possível. Eu falei há pouco que nós temos uma base do cérebro que mantém todos os nossos sistemas funcionais fisiológicos sem que você sequer pense nisso. Tem um pouco mais acima uma construção emocional que o teu cachorrinho também tem, o teu gatinho também tem, os animais inferiores também têm medo e também tem uma série de instintos que nós também temos. Então nós precisamos aprender a utilizá-los. O cérebro foi crescendo cada vez mais. Se for estudar o cérebro dos animais, eles chegam até o homem como o homem, o cérebro mais evoluído. Por quê? Porque acima desse cérebro criou-se no nosso lobo frontal aqui na frente uma estrutura exatamente chamada lobo frontal, que é capaz de fazer planejamento estratégico e ter visão de futuro. Quando a gente vai lá nos nossos antepassados que ainda estavam numa árvore, se você olhar uma testa do macaco, ela é reta, ela não tem o lobo frontal. O que deu essa diferença, planejamento estratégico e visão de futuro, é que o animal ele consegue voar no inverno para um outro lugar e voltar instintivamente, mas ele não pensa, o que vou fazer nas minhas próximas férias? Então o cérebro da gente está instintivamente preparado para o novo. Melhor ainda, ele não parou de evoluir. O nosso cérebro não parou de evoluir. O que eu estou chamando a atenção é que o lobo frontal é como se nós estivéssemos num período ainda de aprendizado. Se eu tenho um aparelho de ultrassom, que eu estou acostumado com ele, e eu compro um outro aparelho de ultrassom, que tem teclas diferentes, sistemas diferentes, eu tenho um tempo até aprender a lidar com ele e criar novamente uma habilidade e ser rápido e efetivo mais uma vez com esse aparelho. Para mim, a raça humana ainda está no período de elaboração, de aprendizado da utilização do nosso lobo frontal. E esse lobo frontal, ele vai evoluindo também ontologicamente na criança, e o jovem, só em julho, ele consegue pensar que ele tem um vestibular em janeiro. Porque ele não tem conexões formadas ainda. A minha filhinha de 3 anos tem a testa redondinha, o lobo frontal já está lá, mas as conexões vão sendo formadas ao longo da vida. Por isso que a lei precisou determinar 18 anos de idade para considerar um jovem consequente, isto é, que ele possa ter consequências dos atos que ele está tendo e por isso pode ser penalizado. Então nós temos o lobo frontal que nós temos uma curva de aprendizado. Está na hora da gente acelerar essa curva de aprendizado, tocar fogo, fazer você sentar no teu lobo frontal, ligar as turbinas da emoção lá fora e seguir adiante na tua vida porque você merece. Então, gente, confia, se joga, porque se o nosso cérebro está preparado para a evolução, se Darwin já dizia isso há mais tempo, inclusive, o nosso entrevistado falou bastante sobre a nova educação, sobre a quebra de paredes. É uma metáfora, ninguém vai deixar de ter o seu lugar, a sua carteira, sua mochila. Ninguém vai fazer isso na escola, mas é uma outra maneira um pouco mais ampliada de pensar na educação. Vou aproveitar aqui para dar um bom dia para outras pessoas que entraram aqui na nossa live depois do nosso bom dia já. A Eliane Fátima, a Noêmia Queiroz, ela está dizendo, inclusive, que o programa está cada vez melhor. Claudinho Pozobon, Giovanni Capellini, o Abílio Rodrigues, Tolio Tapetes, Francisco José Garufo, Nicolau da Costa, Armando Paes. Gente, muito bom estar com vocês. Amanhã a gente vai conversar sobre acessibilidade, sobre pessoas com necessidades especiais. A gente já vem falando sobre inclusão, falou disso ontem e falou hoje de novo sobre a escola não pode deixar de receber uma criança especial. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu penso, e acho que você vai concordar comigo. Especiais são as pessoas, são as famílias, são as escolas que acolhem aquilo que é diferente com amor. Especial é você? Especial é a gente poder enxergar a diferença do outro e todos de mãos dadas crescendo juntos. É isso, gente. Beijo. Super consciência. Um beijo bem grande para você, um ótimo dia e até amanhã. Até amanhã.